Bom dia, estou aqui para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre a ferida do abandono, lembrando que eu falo baseada nesse livro aqui, As 5 Feridas Emocionais, mas eu falo não só baseada aqui, mas também com a minha experiência profissional. Quem tiver dúvida, né, quem após a live, quem vai assistir essa live depois tiver dúvida, tiver qualquer pergunta, é só me mandar depois que eu respondo aqui, tá bom? É, a ferida do abandono é uma ferida que muitas pessoas têm, é muito comum as pessoas. Eu acredito que muitos de vocês vão se identificar com a ferida do abandono. Como que é a ferida do abandono? Muito como eu comecei semana passada, eu falei da rejeição, e aí eu não quero misturar, mas tem uma diferença. Na ferida do abandono, você se sente deixado, largado, né? A pessoa não quer mais se ocupar com você. Então essa é a ferida do abandono. Você se sente deixado. Na ferida da rejeição, é como se você não fosse, como se alguém não quisesse você. Então, da rejeição é mais profunda porque tem a ver com você. Do abandono tem a ver mais com o outro. O outro te deixa. Então, ela é, claro, sim, é uma ferida importante, mas ela não tem a ver com o ser. Ela tem a ver com o ter e o fazer. Ela está muito atrelada a isso, ao ter e o fazer. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Tem uma grande diferença. Então, a rejeição está ligada com o ser. Aquilo que eu sou é rejeitado pelo outro. No abandono, é aquilo que eu tenho e aquilo que eu faço é rejeitado pelo outro. Bom dia, mãe. Tudo bem? Então, essa é uma grande diferença. Então, não tem a questão da identidade não é tão afetada nessa ferida. Ela começa, né, nos primeiros anos de vida, de 1 a 3 anos de idade, né, que ela pode acontecer. Quais são os fatores que podem fazer com que alguém desenvolva a ferida da rejeição? Lembrando aqui, toda ferida é uma interpretação nossa. Então, não necessariamente porque aconteceu alguma coisa, eu tenho a ferida do abandono. É como eu interpretei alguma coisa que aconteceu comigo. Então, o que pode levar a uma ferida do abandono? O nascimento de um outro irmão. Então, eu vejo que é muito comum a uma criança, né, o primeiro filho, desenvolver uma ferida do abandono. Porque por muito tempo aquele lugar foi exclusivo dela. Com o nascimento de outras crianças, ela se sente deixada de lado, principalmente se esse segundo filho ou se essa outra criança que nasce, ela tem algum problema que faz com que os pais se dediquem mais tempo ainda a ela. Elaine, então eu sou o primeiro filho, então eu tenho a ferida do abandono? Não necessariamente. Também tem a ver como você interpretou e como seus pais reagiram a esse nascimento. Hoje em dia, os pais são muito mais esclarecidos e eles conseguem introduzir muito bem o filho mais velho ao nascimento do filho novo que chegou. E ele não vai se sentir deixado, mas ele pode se sentir deixado. Tanto é que é muito comum quando no nascimento de um filho, né? Essa criança mais velha, ela começa a regredir o comportamento dela. Se você é pai, se você é mãe e seu filho começou a regredir o comportamento, quer usar bubu, fica falando com vozinha mais infantilizada, isso é um grande sinal, um grande indicativo que essa criança está tendo uma ferida do abandono, porque ela faz isso meio que para se sentir pertencendo de novo, para ser cuidada de novo. Então, lembra, é interpretação, né? Não tem a ver necessariamente com algo que alguém tenha feito comigo,
né? Não é a intenção dos nossos pais, acho que é o mais importante de vocês identificarem. Mas geralmente, como eu falei também na última live, as crenças, as feridas, elas se repetem, né? Geralmente, se aquilo ali aconteceu sempre na vida do meu pai e da minha mãe, ou meu pai e minha mãe têm essa ferida, provavelmente um dos filhos também vai ter aquela ferida. Então, no nascimento de um novo bebê, isso pode acontecer. Quando o pai, uma mãe, tem que trabalhar fora, ou trabalha muito tempo longe de casa, fica muitas horas fora de casa, ou trabalha em outra cidade, fica a semana toda fora e volta no final de semana, ou passa períodos longos viajando. Se isso acontece, isso não é bem trabalhado, lembra, gente? Tem que ser bem trabalhado. Não é todo pai que viaja ou toda mãe que viaja que vai acontecer isso. Não necessariamente. Se isso não é bem trabalhado para essa criança, pode ser que ela desenvolva a ferida do abandono. Quando acontece alguma coisa com essa criança e ela é levada para o hospital e ela tem que ficar nesse hospital sozinha por um tempo, pode ser que ela desenvolva a ferida do abandono. Principalmente, por exemplo, se é a menina e a mãe vai ficar com a menina e o pai às vezes continua lá trabalhando, tendo que trabalhar, não consegue ver com frequência porque tem que cuidar das outras crianças ou que tem que trabalhar. Então isso pode aumentar essa ferida do abandono. Também acontece o contrário, quando um dos pais ficam doentes e eles vão para o hospital e essa criança fica sem aquela figura ali em casa, também pode desenvolver essa ferida do abandono. Quando essa criança nas férias é deixada por um longo período na casa do avô, do avó ou de algum parente, longe dos pais, isso pode ser que desenvolva a ferida do abandono pelo distanciamento da família, né? E quando um dos pais falece ou alguém muito próximo falece, pode ser que desenvolva essa ferida do abandono. Então, lembrando, não é tudo o que aconteceu aqui que gera a ferida do abandono. É a interpretação de cada coisa dessa aqui que pode ter gerado a ferida do abandono. Como que é a ferida do abandono, Elaine? Da ferida do abandono é a minha relação com o sexo oposto ao meu. Então, no caso da mulher, é a relação dela com o pai. No caso do homem, é a relação dele com a mãe. Então, é sempre com o sexo oposto. Eu me senti rejeitada, eu me senti abandonada, me desculpe, pela pessoa do sexo oposto. Muita gente entende como rejeição. Então, o principal fator para vocês distinguirem um pouco se é rejeição ou abandono é com quem que eu sinto, se é com meu pai ou com a minha mãe. Aí vocês vão saber exatamente também se a ferida foi do abandono ou da rejeição. Então, a ferida do abandono se instala com o genitor do sexo oposto ao meu, principalmente do primeiro de 1 a 3 anos de idade, que ela pode acontecer. Ela também pode acontecer quando uma criança tem a ferida da rejeição. Então, por exemplo, uma menina, uma mulher, uma menina, né? Porque é criança. Eu, uma menina, me senti rejeitada pela minha mãe e percebi que meu pai não fez nada por mim. Então, eu posso tanto instalar a ferida da rejeição quanto a ferida do abandono, porque eu também me senti rejeitada pelo meu pai, mas aí nesse caso ele me abandonou. Então, é muito comum, às vezes, essas duas feridas estarem atreladas. Então, a rejeição também pode trazer uma sensação de abandono. Então, quem tem a rejeição pode ter facilmente a do abandono também. Ela é uma ferida, às vezes, muito profunda, né? Porque ela causa muita dor, né? Porque a criança não quer sentir isso, mas ela sente essa rejeição. E com o nascimento dessa ferida, porque a criança sente falta de alimento afetivo, ela sente falta de cuidado, ela sente falta de carinho. É isso que ela sente muita falta. E pode ser que essa criança entenda que a gente entenda que essa pessoa seja uma pessoa muito... Me fugiu a palavra agora.
muito é, com muita necessidade de carinho, mas tem uma palavra específica, muito carente. As pessoas com a ferida do abandono parecem pessoas muito carentes, porque elas carecem mesmo de atenção. Faltou a atenção lá na infância, elas receberam e de repente aquilo faltou. Então elas começam a carecer dessa atenção. E aí elas crescem parecendo muito carentes. Na verdade, todos nós precisamos de atenção e de carinho. As pessoas com ferida do abandono, elas mostram mais isso, tá? E para lidar com essa ferida, elas usam a máscara da dependência. Então, como que é essa máscara da dependência? Eu passo a acreditar que eu não consigo fazer nada sem ninguém, que eu não consigo fazer nada sozinho, que para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa, eu preciso sempre do auxílio de alguém. Tamanha a minha carência emocional. Então, eu acho que tudo eu tenho que fazer com o outro. Então, por exemplo, eu vou fazer uma academia, agora na fase adulta. Nunca eu vou entrar numa academia sozinha. Uma amiga tem que ir comigo, eu tenho que conhecer alguém já dessa academia, que vai treinar no mesmo horário do que eu, porque eu não consigo fazer sozinha. Pode ser que até em algum momento, depois já de conhecer uma outra pessoa, fazer amizades, eu consiga sozinha, mas inicialmente essa pessoa não consegue fazer sozinha. Então, tudo que ela vai fazer, ela está demandando a atenção, o cuidado do outro e que o outro esteja com ela. Ela está sempre precisando do auxílio dos outros. O dependente tem uma facilidade em se colocar no lugar de vítima. Então, para serem cuidadas, elas se colocam sempre como coitadas, como se alguma coisa que aconteceu com ela é muito difícil, muito sofrido, e ela está sempre se colocando no lugar de vítima. Lembrando, gente, é inconsciente, a pessoa não tem a consciência que ela faz isso. Se você for perguntar para um dependente se eles são assim, eles vão falar que não, de jeito nenhum, que eles não suportam pessoas assim. Só que eles são assim e eles não percebem. Né? O dependente emocional, ele às vezes eles se acham super independentes e não são, né? Então eles têm uma necessidade em se colocar como vítimas para terem atenção, principalmente quando tem a ver com saúde. Então são pessoas que estão muito vinculadas geralmente a uma situação de hipocondria, precisam ficar doentes, falam de doença com muita frequência, porque doente elas recebem atenção. E a gente faz muito isso com criança, né? Quando a criança está doente, é claro, ela precisa de mais atenção e ela precisa de mais cuidado, na verdade. A criança que entende que através da doença ela vai ter mais atenção, aquilo é um prato cheio para ela. Ela vai ter prazer na doença. Ela vai querer estar doente para ser cuidada. Então ela entra nesse lugar de vítima e é um grande cuidado. Crianças às vezes falam isso. Falam que gostam de ficar doentes. Estão toda hora falando na escola que está com alguma coisa para o pai e para a mãe buscar antes. Então fiquem atentas. A criança, quando ela faz isso, é um sinal que ela está dando de dependência emocional. E o adulto continua fazendo, a vida adulta, eles continuam fazendo isso, né? São pessoas que têm uma facilidade muito grande em dramatizar. Então, uma coisa pequena, se tem uma proporção muito grande para essas pessoas. Lembra, gente, não é uma coisa falsa, é realmente o que essas pessoas sentem. Então, por exemplo, se meu marido fala que vai chegar em casa às 9 horas da noite, deu 9h10 ele não chegou. Aí eu começo já a me desesperar, achando que aconteceu alguma coisa, que aconteceu um acidente, que ele está me traindo, que ele começa a criar uma coisa e de repente 9h15 ele está em casa. Porque ele só saiu um pouco mais tarde, ou teve um trânsito que ele pegou e atrasou um pouco. Ele nunca vai para uma coisa mais branda, é sempre uma coisa muito maior.
Ele sempre pensa no pior. O pensamento dele é muito exagerado. Não por uma maldade, mas por essa carência, né, de equilibrar as emoções. Ele não consegue muito equilibrar as emoções. Então, ele tem essa necessidade muito grande, né, de acabar sendo mais exagerado. Ele está sempre voltado de muitos problemas. Então, é uma pessoa que, se você perguntar se está tudo bem, ela vai falar 200 mil problemas que ela tem, para que você tenha compaixão por ela, para que você dê atenção para ela. Então, sempre tudo é muito grande, problematiza muito tudo e tem dificuldade em dar solução. E, por um outro lado, em alguns momentos, eles têm a necessidade de serem salvadores. O que é isso? Eu quero ajudar muito o outro, para o outro ter um reconhecimento pelo que eu fiz. E aí eu me sinto muito bem. Então, são pessoas que estão sempre muito disponíveis a te ajudar. Então, são pessoas muito legais de ter. Mas ela está, às vezes, se sacrificando para te ajudar, para que você reconheça a importância dela, para que você dê a atenção devida a ela. Então, quando ela se coloca nesse papel de salvador, ela vai mover o mundo para te ajudar. Só que ela não entende que às vezes a carência dela aumenta, porque às vezes ela se sacrifica muito. O que ela vai querer em troca? A atenção, o reconhecimento. Quando ela não tem, como que ela fica? Fica muito mal. E as pessoas falam, ah, não, eu não faço nada por reconhecimento. Faz. Como que você sabe que faz? Quando eu me sacrifico, eu vou além do que eu posso para ajudar o outro. Quando eu ajudo alguém nessas condições, eu estou querendo um retorno, eu estou querendo atenção, eu estou querendo reconhecimento. Isso em algum momento vai me fazer muito mal. É o cuidado que a gente deve ter. Então não é que você não possa ajudar os outros, você pode, desde que você não passe por cima de necessidades suas. Porque aí quando você estiver passando por cima das suas necessidades, você vai querer algo a mais em troca. E o dependente, ele faz muito isso. Ele passa muito por cima das próprias necessidades e acaba se frustrando. Ou ele fica ali para ser esse salvador da pátria, né? Mas está vivendo em função do outro, de agradar o outro. Eles são pessoas muito agradadoras. Tem muitos altos e baixos, são pessoas muito inconstantes emocionalmente. E a tristeza é o sentimento mais frequente que ela sente, infelicidade e tristeza. Elas estão sempre com um sentimento de muita tristeza, por causa desse vazio de atenção que elas sentem. Então, a tristeza é um sentimento muito comum. Eles estão sempre pedindo a opinião do outro, mas a opinião do outro que eles pedem não é porque eles têm dúvidas do que eles vão fazer, porque eles já sabem o que eles querem. Eles querem aprovação. Então, o dependente, ele tem muita necessidade de aprovação. Então, ele vai chegar para você, vai te contar alguma coisa. Ah, porque eu vou fazer isso, isso e isso. O que você acha? Aí você fala, ah, sei lá, não acho isso muito legal. Ele vai virar as costas, né? Não vai te dar muito mais atenção e vai voltar para outra pessoa. Até ele conseguir a aceitação, o reconhecimento que ele precisa. Então, são pessoas que estão o tempo todo precisando dessa necessidade de reconhecimento. Não fazem nada sozinha, tem muita dificuldade em fazer alguma coisa sozinha, precisa o tempo todo de alguém ao seu lado. Então, às vezes, elas não fazem alguma coisa, elas são tidas como preguiçosas, mas não é porque elas querem alguém fazendo como elas. Aí elas têm que ter alguém disponível, né? Drica colocou que é muito dependente. Que bom que você está se reconhecendo, que você vai ter formas de tratar isso, né? Às vezes usa uma voz infantilizada, uma vozinha de criança, quando quer alguma coisa. Lembra que eu falei que a criança, quando nasce um outro irmão, às vezes ela se infantiliza? Então, esse adulto, quando ele quer alguma coisa e isso não é atendido, ele também se infantiliza. Como que ele se infantiliza? Fazendo vozinha de criança, fazendo pirraça, fazendo chantagem emocional, manipulando as pessoas.
Porque pessoas dependentes emocionais têm muita dificuldade em ouvir um não. Então, eles não conseguem aceitar o não. Então, eles vão tentar manipular, eles vão tentar fazer uma chantagem emocional, eles vão fazer a vozinha até conseguirem aquilo que eles querem. E quando eles não conseguem, eles se sentem muito mal. Porque eles querem aquilo, eles têm dificuldade com esse não. Ficam muito frustrados, né? Estão sempre precisando de conselhos de alguém, então são pessoas muito abertas, são pessoas muito comunicativas. Então elas estão sempre falando da vida delas para alguém e sempre buscando conselho. Não necessariamente significa que eles vão seguir o conselho, eles só estão compartilhando, porque quando eles estão compartilhando, o que eles têm? Eles têm atenção. Então, por isso que eles ficam ali naquela necessidade de conversar, de falar da vida dela, de falar de uma coisa sofrida da vida dela, para ter atenção do outro. Lembrando, gente, nada disso aqui é por maldade, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eles têm muito medo da solidão. Então, eles não suportam a solidão. Sabe aquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhas em um ambiente? Que não conseguem ficar sozinhas em casa? Que alguém saiu, aí te chama para você ficar lá porque ela não gosta de ficar sozinha? É o dependente emocional. Não gosta de ficar sozinho. Às vezes, eles gostam de fazer coisas sozinhos. Então, por exemplo, eu gosto de ler um livro sozinho. Só que se meu marido vai ler um livro sozinho, eu fico muito chateada. Porque, ele tá lá lendo um livro sozinho e nem me chamou. Eu gosto de, ver uma televisão sozinha, ver uma série sozinha. Se meu marido fizer isso, eu vou ficar muito chateada, porque ele não me chamou. Então, tem uma tendência muito grande ao egoísmo, ao egocentrismo. Porque eu estou o tempo todo voltado para a minha necessidade, mas às vezes eu tenho muita dificuldade em enxergar a necessidade do outro. Porque a minha carência, lembra, ela é tão grande que eu preciso primeiro atender essa carência. Então tem uma tendência muito do egoísmo. Primeiramente você não percebe isso porque são pessoas muito calorosas, são pessoas muito comunicativas, são pessoas que te dão muita atenção. No dia a dia, quando você lida com essas pessoas e você próprio que se identificar com essa ferida, vai vendo que a sua tendência é muito egoísta. Então, eu faço para ter atenção. Se eu não tenho atenção, eu já não quero fazer. Eu posso fazer, mas o outro não pode, porque se ele fizer é porque ele não está me dando atenção. Então, tem essa tendência de egoísmo, tá? Toda ferida tem um lado mais perverso, né, do que a gente se comporta, e um lado do sofrimento. Então, vocês vão ver ao longo do tempo. Então, quem se identificar com a ferida da dependência, é só para vocês entenderem a sua forma de agir para não agir mais. Não é para ficar se condenando, não, porque isso é uma característica da ferida, tá? Então, tem um grande medo da solidão, como eu falei, né? São pessoas que têm muita dificuldade em enxergar problemas. Então, meu casamento tá péssimo. Mas, se eu olhar para isso, eu vou ter que tomar alguma atitude. E eu não quero. Então eu começo a achar que meu casamento é maravilhoso, para não ter que lidar com esse problema. Aí, se tem um sinal vermelho de alerta que meu marido tá muito afastado, se eu acho que ele vai me deixar, eu entro em desespero. Porque o abandono é a pior sensação que essa pessoa pode ter. Então, ela prefere ficar em situações ruins a mudar de situações. Então, dentro de um casamento, no trabalho, são pessoas às vezes que reclamam o tempo todo do trabalho que tem. Não suportam, mas elas não conseguem sair daquele trabalho, porque é abandono. E elas não suportam essa coisa do abandono. Então, amizades, às vezes uma amizade ruim, nociva, ela não consegue encerrar aquilo, porque é abandono. Então, tem muita dificuldade em mudar. Ela está numa situação ruim, mas ela tem dificuldade porque ela não gosta de sentir essa coisa do abandono, o sentimento de abandono. Por um outro lado, quando ela acha
que quando ela sofreu tanto já o abandono, o que ela faz como defesa? Não é tão comum, mas pode acontecer. Ela começa a não se relacionar. Então, ela tem relações superficiais com várias pessoas às vezes. Por quê? Por exemplo, tem até um caso recente que eu atendi. Uma pessoa casada há muito tempo, com a ferida do abandono, ela, do nada, vamos falar do nada, mas não foi do nada, a gente sempre sabe que não é do nada, o marido se separou dela. O que ela entrou? Em parafusos. Uma pessoa com a ferida do abandono que foi abandonada, ficou desesperada. O que aconteceu com ela? Ela começou a se relacionar com várias pessoas. Relacionar não só de ficar mesmo, não. Ela dava atenção para todo mundo, para se sentir desejada por várias pessoas ao mesmo tempo e não criava vínculo sério com ninguém, porque é uma forma dela se proteger. Então, num dia ela saía com uma pessoa, no outro dia ela saía com outro, à noite ela falava com outro. Aí assim, aí a gente, quando a gente julga, né, sem entender a história da pessoa, o que aquilo estava dizendo? A gente julga, né? A gente poderia até falar de uma forma xingando essa pessoa, né? Falando que é uma pessoa promíscua. Não, é uma pessoa sofrida, que está em grande sofrimento, porque a gente nasceu para se relacionar. E a gente tem uma tendência, principalmente da nossa cultura, a ficar com uma pessoa só. Quando eu começo a ficar com mais de uma pessoa, muito provavelmente eu tenho medo de ser abandonada ou eu tenho medo do vínculo forte para não ser abandonada. Então ela começou a ter esse tipo de comportamento por um estado de defesa. Porque tamanho sofrimento que ela teve quando acabou o casamento dela. Então isso é muito importante. Antes da gente julgar o comportamento de alguém, saiba que tudo que a gente faz tem um motivo. Às vezes a gente não tem a consciência. Ela continuava sofrendo nesse esquema que ela estava fazendo. Só que pelo menos ela criou um jeito de não se sentir mais abandonada, porque ela tinha várias pessoas e nada muito intenso. Aquelas pessoas que ela começava a gostar mais, rapidamente ela botava uma outra pessoa no lugar, porque ela não queria criar vínculo. Entende como que a gente funciona? Então, por isso que é muito difícil a gente... E ela sabia disso, Elaine? Não, claro que não. Ela só fazia. É inconsciente, né? É uma forma de defesa inconsciente que mais atrapalha do que defende, mas é uma forma de defesa, né? Então, essa pessoa tem muita dificuldade, às vezes, em abandonar, em largar pessoas, e ao mesmo tempo, em alguns momentos, ela tem dificuldade em se conectar por medo do abandono, principalmente quando esse abandono foi recente, tá? A emoção que mais sente é a tristeza, como eu já falei. Essa tristeza pode levar a ideias suicidas e a tentativas suicidas. Dificilmente essas pessoas vão concretizar. O que é o suicídio no caso dessas pessoas? Elas estão querendo chamar a atenção. Inconsciente também, tá, gente? Não vamos julgar esse tipo de atitude. Quem faz isso está desesperado. Então, inconscientemente, tenta o suicídio, claro, de uma forma que ela não vai conseguir efetivar esse suicídio, mas para chamar a atenção. E se isso acontece várias vezes, pode ser que um dia ela consiga. Então, não duvidem desses comportamentos, tá? Então, são pessoas muito calorosas, muito afetivas e tem muito medo de pessoas que são autoritárias e frias, porque são pessoas muito diferentes delas. Então, elas têm dificuldade em se conectar, porque elas se sentem rejeitadas, né? Abandonadas por essas pessoas. Deixa eu ver alguma outra coisa que eu marquei.
Falei de sozinha, né? Ah, elas são pessoas muito calorosas, são pessoas que gostam muito de contato físico. Então, são pessoas que abraçam, que beijam, que gostam de ficar agarradas com você, porque assim elas se sentem com atenção. Uma pessoa dessa, se você for falar sem olhar no olho dela, ela vai falar: não, olha pra mim. Elas precisam de atenção, elas precisam ser vistas. Então, elas se incomodam se você não fizer isso. Ela pode desenvolver fobias, mais especificamente há uma fobia que se chama agorafobia, que é o medo de multidões, de lugares grandes e com multidões. Por que que isso pode acontecer? Porque essas pessoas têm uma grande tendência a desenvolver a ansiedade. E elas têm muita facilidade em se conectar com a emoção dos outros. Então, se eu me conecto, se você contar a sua história para uma pessoa assim, ela vai rapidamente se conectar com a sua história. E às vezes ela tem dificuldade em separar, porque ela vai querer às vezes te ajudar. Lembra que eu falei lá no início que ela tem uma necessidade às vezes de ser salvadora? Então, se é uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de ser salvadora para ter uma atenção, quando ela está em grandes lugares, ela tem uma facilidade em conectar muito com as pessoas. E aí elas desenvolvem uma ansiedade muito grande. Elas começam a não conseguir mais frequentar lugares assim porque elas desenvolvem essa ansiedade de se conectar com as pessoas. E isso começa a gerar um transtorno para elas. E aí, em alguns momentos, elas acabam se isolando. Se isolando não totalmente, né? Porque tem que ter uma pessoa, pelo menos, perto dela, mas elas não conseguem mais ter contato com grandes multidões. E isso é uma questão muito séria, né? Porque essa agorafobia é um transtorno, né, de ansiedade bem sério que pode piorar a cada momento. Então, a tendência aqui é se isolar. Lembra que o maior medo é solidão? Quanto mais ela se isola, pior ela fica. Mais tristeza ela sente, mais solidão ela fica. Então, ela vai se sentindo cada vez pior. Então, é um grande cuidado que tem que ter nesses casos, né? Ela tem uma imaginação muito fértil, ela está sempre criando situações da mente dela para ajudar pessoas, tá? Sempre envolvendo pessoas. Lembra que o da rejeição, ele pensa muito, mas ele não executa nada, né? Ele cria histórias na cabeça dele de criação da realidade dele. O da dependência, ele tem uma imaginação fértil, mas sempre envolvendo as pessoas, de ajudar as pessoas, de se conectar com as pessoas, tá? Essa pessoa que tem uma dependência e não consegue tratar muito bem isso na vida adulta, com a maternidade ou com a paternidade, pode ser que ela coloque o filho ou a filha no lugar de alguém que vai suprir essa dependência dela. É um grande cuidado para quem tem dependência cuidar antes de ser pai ou mãe. Porque se isso acontece, o que essa pessoa dependente faz? Ela tem um filho, opa, é meu. Então esse filho eu vou me doar, eu vou ser obcecada nessa criança para que ela seja obcecada por mim. Então são pessoas que vão tender, né, na maternidade ou na paternidade, vão tender a ser super protetores e até serem prejudiciais a esses filhos que estão vindo, porque o filho não é dela, né? Ela é mãe ou ele é pai, mas não é dela. E ela é o dependente quando é no estado muito exclusivista, quando ele tem relações muito exclusivistas, eles acabam sufocando aquelas pessoas que eles elegem. Quem que eles elegem com mais facilidade? Filho e filhas. Porque eles têm uma tendência de achar que são delas.
Então, esse é um grande cuidado que a gente tem que ter. E aí, geralmente, né, se você também observa que você não tem, mas que sua mãe é assim, que seu pai foi assim, você vai entender mais por que eles foram assim. E entender que você não é responsável por curar essa dependência deles, né? Então, o grande cuidado que a gente tem que ter é esse, curar, se possível, antes da maternidade ou da paternidade, né? Sexualmente, como que essas pessoas agem? Elas acham, né, que o sexo é uma forma de serem desejadas, então o sexo não tem muito pudor com o sexo, gostam de ser desejada, usam o sexo para se sentirem desejadas, com muita frequência. Então, são pessoas que têm uma facilidade a sensualizar mais, a querer ser desejada mais. Então, são pessoas, às vezes, que usam mais o sexo para ter a atenção também. Enquanto na rejeição são pessoas mais contidas e às vezes até têm dificuldade com o sexo, né? Deixa eu ver mais o que eu marquei. Foi isso. Então, fazendo um resumo. Quando que essa ferida, ela desperta? Entre 1 a 3 anos, com o genitor do sexo oposto, né? A pessoa sente falta de alimento afetivo, né? E quer ser desejado. A máscara é do dependente. O corpo dessa pessoa, como eu falei semana passada, eu mostrei e vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui na frente. O corpo do dependente, ele é um pouco parecido, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu acho que dá, né? Com o da rejeição. Ó, magrinho, comprido, né? Com o ombro caído para frente. Só que essas pessoas têm uma tendência a terem um pouquinho mais de gordura no corpo e pouco tônus muscular. Então, tem pouca musculatura. Então, essas pessoas, lembrando, né, o dependente clássico, né, que a ferida da dependência é muito predominante. Pode ser que você tenha a ferida da dependência e tenha outras também. E aí o seu corpo pode estar muito mais no reflexo da outra ferida, tá? O corpo é comprido, magro, sem tônus, pernas fracas, dorso curvado, braços parecendo compridos demais e pendendo ao longo do corpo. Partes do corpo caídas e flácidas, então tem uma flacidez grande. Os olhos são grandes, tristes, olhar repuxado. Tem uma tendência a usar as palavras ausente, sozinho, não suporto, estou sendo devorado, não largam do meu pé. Um caráter vítima, exclusivista. Exclusivista é a que quer a outra pessoa só para ela. Necessidade de pertença, de atenção, de apoio e principalmente de amparo. Dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinho. Depende de conselhos, não necessariamente para segui-lo. Voz de criança, dificuldade em receber um não, tristeza, chora com facilidade, desperta compaixão, prende-se fisicamente aos outros, tem uma tendência racional, busca independência e gosta de sexo. Então, fazendo um apanhado de tudo que a gente falou. Maior medo, a solidão. Em relação à alimentação, tem uma tendência a comer bastante, mas não engordam. Não engordam por quê? Porque não retém, né? Com medo do abandono, as coisas saem facilmente do corpo, então não prende, então tem dificuldade em engordar. E tem uma tendência à bulimia,
né, a rejeitar, a colocar para fora. Come lentamente também, né? Embora o apetite seja muito bom, ele come muito lentamente. Doenças que são possíveis nessas pessoas: dor nas costas, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, problemas nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, doenças raras e doenças incuráveis. Principalmente doenças raras e doenças incuráveis é uma forma muito inconsciente para terem atenção plena, né? Se eu tenho uma doença rara, uma doença incurável, olha como que eu vou receber atenção. Então, Elaine, mas a pessoa provoca essa doença somatizando o que ela sente, né? A gente sabe que o nosso corpo todo é uma parte integrada. Então, aquilo que eu penso mexe com o meu, fisicamente, biologicamente com o meu corpo. Então, se todos os dias eu penso de uma mesma forma, aquilo vai me gerar alguma consequência. Então, se eu, sei lá, todo dia eu sinto medo da solidão, isso vai fazer com que eu tenha reações físicas no meu corpo. E essas reações, a longo prazo, podem sim provocar um desequilíbrio, né, biológico no meu corpo e me gerar uma doença. Fora, né, a tendência genética que a gente já tem. Então, é isso. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Dá um tempinho para vocês colocarem. Alguém aqui se identificou com a ferida do abandono? Lembrando, gente, aqui são características, tá? Pode ser que você não tenha se identificado com todas, mas se você tem uma grande tendência, como que eu vou saber, Elaine? Com a sua máscara. Se você é uma pessoa que tem uma necessidade maior de contato com o outro, de conversar com o outro, de ter a atenção do outro, você tem um perfil dependente. Então, provavelmente, você tem essa ferida. Obrigada, Zilma. Alguém tem alguma colocação? Nenhuma dúvida? Então, sempre atenção à máscara. A máscara que eu falei, né? Que ela vai ser um grande indicador de como que você é. Lembrando, a gente tem mais de uma máscara da dependência. Drica, tem como curar a dependência. Eu vou fazer lives, né? Depois de eu falar de todas as máscaras, porque assim, a gente não tem só uma máscara. Então, eu vou, no final, de que eu falar as 5, eu vou falar só sobre as curas, tá? Aí eu vou falar sobre a cura da dependência. Não cura, né? Não vou falar a palavra cura, mas eu vou falar do tratamento. Porque a gente vai tentar cicatrizar. Aquela ferida sempre fica, mas ela vai ficar cicatrizada agora, tá? Essa é a tentativa, porque a gente acha às vezes que a gente nunca mais vai lembrar daquilo. E a gente também vai entender que tem um lado bom, às vezes, da ferida, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, com a ferida do abandono, são pessoas muito afetivas, são pessoas legais de lidar. Ela só tem que trabalhar alguns aspectos dela, mas não é totalmente ruim. Obrigada, Zilma, pelo carinho. Obrigada a todos vocês pela participação. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que eu na próxima, né, antes de começar a falar sobre a outra ferida, que eu tire qualquer dúvida,
é só me deixar aqui uma mensagem que eu esclareço, tá? E se vocês acham que essa live pode ajudar alguém, compartilha, tá? É só clicar nessa setinha aí e compartilhar com alguém, tá? A gente se vê então na quarta-feira que vem, às 11 horas da manhã, tá, gente? Um beijo e até lá!